formada pela Belas Artes de São Paulo, há mais de 12 anos no mercado, especialista em light design e design emocional. Hoje a gente está recebendo no Coisa de Arquiteto, Natália Biochini. Prazer, bem-vinda. Prazer, obrigada. Tudo bem? Natália, assim, eu sou admiradora do seu trabalho. É diferente, como a gente estava conversando antes, designer que atua, né, no projeto de interiores, criação de mobiliário, que eu sei que está vindo novidades aí, ela já me falou. É muito comum para mim, né, mais com arquitetos, né? E o olhar de vocês tem uma coisa artística muito legal, muito bacana. Eu vejo isso nas suas redes, na sua comunicação e admiro bastante assim o teu bom gosto. E Obrigada. assim, te trouxe hoje, convidei porque quero aprofundar esse assunto com os nossos eh, seguidores sobre o designer brasileiro. E nada melhor do que alguém do designer para trazer para gente o que é o designer brasileiro. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. Então, o design brasileiro, na verdade, é muito jovem, né? Se a gente for comparar com as outras culturas, outros países. Lógico que estou falando em história do design mesmo. História da arte vem desde que a gente existe, né? Uhum. Mas o design brasileiro, ele é muito jovem. O próprio Brasil já É é muito jovem, jovem. Paris já era Paris É. quando o Brasil foi invadido, então... É, a gente é muito jovem, então a gente ainda está caminhando, assim, né? Somos nenéns, vamos dizer assim, no Uhum. design. É, a data que ficou marcada, assim, que eu acredito no design, tanto na arte mesmo do Brasil, foi a Semana Moderna, né, de 22 de arte moderna. Então, ele ficou marcado como um tempo de, ó, vamos olhar para a arte, vamos olhar para o design agora. Não especificamente design. O design foi anos 50, anos 60, Uhum. com Oscar Niemeyer, né, Lúcio Costa, que trouxeram essa ideia de design mesmo. Mas o design foi 22 por aí. Uhum. É bacana. E assim, as características assim do designer brasileiro. E a gente vê o nosso borogodó em tudo, na música, na dança, na Uhum. arquitetura e no designer, né? É. Eu vejo muito, assim, a gente tem muita influência, lógico, né, por causa das outras escolas que vieram antes. Oscar Niemeyer, por exemplo, vem dessa escola da Bauhaus, que, né, Uhum. concretista. Foi na época que estava bombando a Bauhaus na Alemanha, então Uhum. a gente trouxe muito essa característica mesmo para as construções na época, então ficou muito Uhum. marcado para a gente. Uhum. Mas a gente tem muita matéria-prima, né? Então Uhum. a gente foi mesclando isso no nosso design focado mais no mobiliário, utilizando o que a gente tem de madeira, palha, barro. Uhum. Então eu acho que teve essa influência, mas Nasce também assim a formalização do é, design. A gente conversou sobre isso, né? Quando a gente falou de estar juntas hoje. Eu acho que inicialmente a gente vem bem eurocentrado, né? Porque nem tinha tanto aqui. Então a sim. formação dos nossos primeiros é na Europa e é impossível não ter essa influência, né? Da Europa no traço ali, uma vez que a formação Sim. dele é lá. Uhum. E ao longo dos anos, eu acho que a gente foi se conectando com a nossa essência, com a nossa natureza, né? Eu vou vendo assim um designer mais brasileiro, mais autêntico, né? Sim, eu acho que tem uma mistura muito grande. A gente tem o lado, né, dos designers que focam mesmo em tecnologia, em fabricação em massa mesmo, e tem os designers artesãos, né, que estão às Uhum, vezes até nas extremidades mesmo do país, que estão ali no manual, focado no design ali com o que tem no entorno, né? uhum. Então, ele tem facilidade de ter uma palha, aí ele vai e começa a trançar Trabalhar. ali naquela Uhum, palha. Tem as rendeiras também. Então, eu acho que
tem uma mescla muito Muito grande no bacana. Brasil e aí acaba que torna o nosso design único também, né? Sem Sim. trazer de nenhum lugar Pois fora. é, porque essa coisa do manual é único, né? Se você faz vários pendentes, né, trançado, não vai ser um igual ao outro. É Não tem muito mais. difícil. Vão ser parecidos, né? Sim. E eu acho que tem mercado para tudo, para as coisas produzidas em série, que também às vezes torna mais acessível, sem perder um pouco da identidade, do bom gosto, né? Você tem que ter uma cadeira, mas de fácil fabricação, que vai estar dentro das questões de ergonomia, praticidade. Você vai olhar assim, gostei dessa cadeira, né? A gente entra numa loja, no e-commerce e compra, né? Uhum. Mas tem aquela coisa assim, poxa, eu quero a cadeira aqui nessa sala. Aí eu acho que a gente, né, procura e busca esse trabalho mais. Eu sempre gosto de comparar com a alfaiataria ali, né? E a Aham. produção indústria de roupa, por Uhum. exemplo, né? Aí às vezes a gente busca um vestido feito à mão para um casamento, para uma coisa. É especial. Eu acho que o design é feito à mão e com história. Sim. Você põe dentro da tua casa e você conta uma história. Uhum. Eu acho isso, assim, maravilhoso dentro da arquitetura. Aprofundar, né? Trazer profundidade e peso para um ambiente. Aquela história se conecta com a história daquele ambiente, né? Uhum. E eu acredito que no Brasil a gente tenha esse diferencial que não vejo em outros países mesmo, Uhum. de ter o feito à mão é, como um. Eu acho que eu vejo, né, energeticamente Sim, mesmo. Ali existe sim, uma energia sim. diferente e dá um acolhimento no ambiente diferente Uhum. de tudo que a Sim, gente encontra, sim. né, do que é fabricado em larga escala. Não tem como comparar, né? É. É uma sensação É uma mesmo. sensação. Eu acho magnífico essa da história de falar, não, porque esse cesto é feito por mulheres, não sei da onde, com não sei o Sim. quê. Eu acho uma forma de econômica muito bacana, de distribuição, Uhum. né, de renda e de fomentar, fortalecer. Estava comentando, várias vezes a gente escolheu presentear os nossos clientes com produtos manuais, de pequenos produtores da nossa cidade, e porque isso também se conecta com o nosso trabalho, né? Aham. O Tropicália vem disso, essa questão do projeto exclusivo. Realmente a gente não consegue escalar. Hoje eu já comentei assim, não consigo, hoje nem quero atender 40 clientes de uma vez. Acho que Uhum. não é sobre isso o nosso trabalho. Sim. E tudo bem também, quem consegue, é outro trabalho, outro propósito, é outro fazer, outro talento, né? Mas o designer em escala como uma cadeira que todo mundo conhece o nome e tal, também tem seu nicho, seu papel e seu Sim. valor, Uhum. né? Desvalorizando. É só, eu acho que saber usar cada um no lugar certo, no momento certo, né? Aham. Lógico, eu acho que também é necessário, né? Você ter em larga escala. A gente precisa também, às vezes, em escola, né? A gente precisa ter uma criação de larga escala para atender fábricas, por exemplo. Uhum. Então, tem nicho para tudo mesmo. E falando agora sobre a resistência do designer brasileiro. No Brasil e no mundo, será que é da mesma forma? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Então, eu acho que o design brasileiro tem crescido muito mesmo. Acho que ele tá no olho do mundo em relação à arte e design. Não acho que foi um caminho muito fácil, Uhum. mas a gente tem crescido bastante pelo que eu falei, da matéria-prima. A gente tem uma diferença muito grande mesmo, né, de Uhum. materiais. E isso é tão Então, rico, né? isso é muito Porque quase rico. que infinito, apesar de estar, né, correndo riscos. Sim. Mas, por exemplo, a gente vê, eu tive na SP Arte agora, e aí eu vi muitos ingleses na feira.
admirados pelos trabalhos dos indígenas, né? Porque eles, se a gente for pensar, o indígena tem ali a matéria-prima da natureza. Ele não Sim. tem uma máquina. Então ele consegue criar uma arte com o que ele tem. Ele produz a própria tinta, ele corta a própria Isso é madeira. muito autêntico, isso é muito original, isso é Então, muito... Permacultura, eu acho isso extremamente sustentável. Ele não uhum. impacta, né? Em grande escala, não tira de lá para pôr aqui. E na maioria das vezes a arte deles são utensílios que eles usam no dia a dia, né? E Uhum. pra gente realmente é uma arte, A gente pega, porque quer botar um utensílio um na parede. remo, né, um bowlzinho que Cocar, eles... né? Foi muito usado, já muito utilizado cocar. Hoje eu acho que nem Aham. tanto por causa da questão da pena, né? Isso, é. Mas eles produzem, né, barro, várias coisas ali pro dia a dia deles que realmente é arte. Tanto que eles valorizam mesmo, eles pintam, né, eles fazem aquele utensílio bonito ali pro dia a dia deles. E aí isso realmente é uma expressão artística que eles têm e que hoje em dia é muito visto lá fora. As pessoas realmente ficam impressionadas com o que é visto. Eu acho assim, quando a gente fundou o Tropicália, a intenção do nome até foi muito conectado a isso, assim. Uhum. A gente queria um nome bem brasileiro, fincar Sim. mesmo a estaca em relação ao nosso orgulho, da nossa história, da nossa ancestralidade, origem e autenticidade. Eu acho que o Brasil, inclusive, vende, que eu acho que o nosso maior produto hoje é a música, né? Lá fora, assim, Mais reconhecido, né? no mundo. E é extremamente artístico, criativo e tudo mais. E o Tropicália, a gente sempre falava, vamos fazer a arquitetura do Brasil para o mundo. Porque, inclusive, lá fora, a gente percebe esse reconhecimento da nossa alegria, da nossa Sim. vitalidade, energia, né? A nossa história traz muitos benefícios por a gente não ter tido uma guerra direta. Eu acho que, assim, né? Temos outras coisas ruins, né? Um dos últimos países, não último a acabar esse período de escravidão, Sim. né? Temos outras lutas, outras guerras que Uhum. também são traduzidas, né? Porque eu vejo isso muito, o artista, ele traduz o momento, ele traduz a história, o sentimento, né? A Uhum. luta. Mas nós temos uma alegria ímpar. Eu acho assim que eu falo assim, gente, os meus ancestrais eram escravizados o dia todo. À noite eles cantavam e dançavam, Uhum. faziam rodas, né? Então, assim, meu Deus, de onde tirava força, né? E a gente se orgulha disso. E hoje eu vejo, assim, que na arte do Brasil tem muito isso, essa alegria acima de tudo, né? Que, inclusive, filosofando aqui, não tem nada melhor do que, assim, você tá passando momentos difíceis e conseguir se manter uma frequência vital, assim, de alegria, de vida, né? Que você fala, não é possível. Aham. E, assim, é um baita troco, né? É um baita tapa, assim, em todo o problema. Eu acho que, às vezes, o mundo quer isso. As pessoas querem isso. E eu vejo isso muito na arte, no design brasileiro, essa alegria. E a gente brincava disso, vamos vender lá fora. Porque muitas vezes aqui, aquela famosa, horrível síndrome de vira-lata não é valorizado. Sim. Às vezes é aquela coisa do eurocentrismo, né? As pessoas quererem, eu quero a casa clean, ou design escandinavo. E muitas vezes nem se conecta com a pessoa, entendeu? Veja, a pessoa quer a Uhum. casa clean, ela fala super alto, ela é toda... Aquela casa clean vai ficar toda depois Sem vida, poluída, sei né? lá, não vai fazer sentido Uhum. muitas vezes. Óbvio que a gente tem muita gente no nosso país de origem europeia que se conecta com isso, né? Uhum. Mas não acredito que seja assim a maioria, né? Hoje a gente já tem nossa própria identidade. Eu acho que a Semana de Belas Artes ali vem muito com isso, né? Tarsila, do Amaral ali, para a gente poder começar a desenhar
quem é o Brasil para o mundo, a nossa identidade, né? E eu acho que isso, ao longo dos anos, vem se moldando, né? A gente continua num processo de se descobrir, né? Como somos jovens, tanto como país, como no designer, a gente está nesse processo ainda de se descobrir, né? E de se valorizar, que eu acho que é muito importante para essa pauta de hoje, a gente valorizar o design brasileiro, conhecer mais o design brasileiro. Eu, assim, é tão, assim, para mim, importante a nossa valorização, que às vezes eu chego a ser um pouquinho preguiçosa, assim, com a Semana de Milão, por exemplo. Sim. Uhum. Me fala, o que você pensa sobre isso? Super polêmico, agora a gente viraliza. Então, na verdade, eu acho que vou focar aqui no Milão. Eu acho que é a maior feira do mundo, né? Que os olhos estão ali. São os designers que se reúnem e você consegue ver tudo que está acontecendo, né? No mundo todo, No numa mundo cidade todo, só. numa cidade só. Eu acho importante, não Claro. acho, né? Não, Eu com acho certeza. válido conhecer, mas eu, assim, pessoalmente, eu valorizo mais o nosso design também. Eu acho que a gente deveria ser educado a olhar o nosso design de uma forma melhor. Eu acredito que por a gente... Acho que existe tipo uma dualidade, assim. Acho que as pessoas que moram em cidades grandes e que estão no meio da arte, querem conhecer, elas valorizam muito. E elas buscam ter isso em casa. Eu acho que até para quebrar um pouco dessa dureza de cidade grande, né? E trazer um quente, sabe? Assim, um aconchego mesmo. Sim. E as pessoas do interior, elas já estão muito misturadas na arte do interior, então elas não têm os olhos para isso, passa muito despercebido e elas não consomem essa arte. Às Eu vezes acho que até, como é que eu vou dizer? Pode significar pobreza, né? não tem esse olhar educado para isso. Então, eu acho que tem essas duas, né, esses dois Visões. olhares mesmo. Quando você vai até numa cidade grande como São Paulo, você vê que o olhar é outro. Eles admiram a arte, eles admiram ali a pessoa ter pego o barro e modelado e aquilo ter se transformado em alguma coisa, né? Algum busto Utensílio ou decoração. Né? Alguma obra ali. E se a gente for pensar, realmente é necessário muita criatividade, né? Porque você pode pegar um pedaço de barro e ele apenas ser um barro, ou você pode dali tirar uma arte. Uma forma, né? Uma forma. É bacana. E como essas pessoas muitas vezes nem têm estudo, né, de arte, é mais o dia a dia ali, o que elas estão vendo no cotidiano, eu acredito que isso fica mais interessante ainda, né? Essa habilidade mesmo. Parece que é pureza, né? No fazer ali, leveza, natural. pureza. É natural, exatamente, intuitivo. Torna tudo ainda mais especial, né? Talvez, assim, a gente fala do interior, isso ser tão comum que aí às vezes perde valor, né? Por exemplo, assim, uma coisa do nosso design, assim, que veio dos indígenas, que a gente... É um sucesso, a rede. Sim. Gente, a rede, assim, né? Ela tá em vários cenários, a rede, assim, é super cool. Faz parte, né? E aí, tipo, lá no meu pai tem, na casinha da roça, tem um monte de rede lá, não tem esse valor, esse significado. A gente fez um apartamento no Leblon, tinha uma rede na sala, tipo, valorização, exaltação, né? Dos nossos povos originários e tudo mais, né? E assim tem outros, né? Utensílios, objetos que é muito daqui, muito pertencente ao nosso povo, né? A gente estava falando também, eu até anotei aqui os tópicos desse assunto, sobre a questão das oportunidades e tendências para o design brasileiro, né? Você, né, tem a tua formação em design.
E aí tem vários campos de atuação. Como acontecem essas oportunidades que pode ter alguém nos assistindo e queira fazer, né, o design Uhum. e entender um pouco mais dessa profissão, de como você pode escalar, produzir. Eu sei que você está trabalhando num produto. Compartilha com a gente. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria fazer design mesmo, ao invés de arquitetura, né? Eu pesquisei para ver realmente quais eram as diferenças, mas eu quis ir mais para esse lado da arte mesmo, porque eu sempre gostei de colocar a mão na massa ali, de testar, os materiais, ver é, o que sai ali, né, de cada material, o que dá pra gente fundir um com o Compor. outro, para criar uma coisa nova. Eu sempre fui curiosa nisso. E eu foquei por saber mesmo que a gente ia ter aula de pintura, de cores, o entendimento mesmo Ai, gente, deve do ser que maravilhoso. a energia traz ali das cores, né? Foi uma faculdade muito gostosa de fazer, sabe? Leve, assim. Então, Imagina, a gente na arquitetura tem um pouquinho de plástica, a gente faz barro, modelagem com argila, aham, papel, Panamá, aquela coisa já era uma delícia. uhum. E é só no primeiro ano, depois te desiludem. Depois é só concreto. Desenho técnico, puxão de orelha, cálculo, aí é outros 500. Importante Uhum. também, mas eu confesso que o primeiro ano é uma delícia, essa É, plástica. E hoje eu vejo até hoje como a gente usa plástica na composição de ambientes. sim. Muito. Acho que tinha até que ter mais. Fica a dica aí. Eu acho que, assim, né, não é o foco do assunto, mas eu acho que também com a inteligência artificial, com a tecnologia, a gente está Uhum, perdendo muito manual, né? E uhum, eu acho que dentro dos ambientes é tão importante você olhar para o ser humano que vai viver ali e entender mesmo o que a cor passa, né, no ambiente, o uhum. que cada objeto transmite, a Sim, luz, que para mim é sim, muito importante, é né, para dar o verdade. tom ali do ambiente. Verdade. Então, voltando ali no assunto do design, a gente aprende muito colocar a mão na massa para construir coisas novas. Uhum. Então, tem aula de marcenaria, aula de modelagem mesmo, né? A gente pega Na massinha faculdade mesmo faz e essa parte bem prática. faz essa parte bem prática para a gente entender e para a gente também estimular a nossa criatividade, né? Uhum. Tipo, testa aí, faz o que você. Vamos ver o que vai sair aí Uhum. da sua cabeça, né? Então, Sim. é bem livre. E eu acho isso muito importante, porque a gente fica muito engessado às vezes, né? No Uhum. padrão ali do Sim. projeto. É uma luta constante para sair da caixa, né? A gente olha, a gente tem sempre um espaço. E aí a gente tem que caber nesse espaço, né? Uhum. Então, essa limitação acaba diminuindo um pouco a nossa criatividade, Sim, né? sim. Essa exploração. Então, a faculdade dá muito isso, assim, essa noção espacial mesmo. Seja livre. Esse exercício, É, né? seja Por livre, isso que eu acho faça. importante a gente fazer alguma aula disso, de dança, Uhum, de pintura. Eu tô só no beach mesmo, no beach tennis. Tô precisando voltar a pintar. Eu gostava de pintar, tive uma infância que eu pintava. uhum, Esses trabalhos manuais são esse exercício de liberdade de pensar fora da caixa e uhum. poder expressar ali, né, tua criatividade, né? Você saber até onde você consegue ir, né? Porque às Uhum, vezes a gente realmente acha que dá para ir até aqui, mas a gente pode ir uhum, adiante ali nas nossas ideias. E uhum, aí eu sempre gostei muito de design de mobiliário. É uma uhum, coisa que sempre me chamou a atenção de fazer algo diferente. Tipo, por uhum, que uma cadeira tem que ter esse formato, sabe? uhum, Por que a gente não pode modificar a forma de sentar, né? Assim, uhum. então sempre me trouxe essa ânsia, assim, de criar. Inquietação, né? Que legal. E aí eu fui mais para esse ramo, tanto que agora eu vou lançar minha primeira luminária, tem 10 anos que ela tá sendo Olha, que desenhada e bacana. testada. Que E aí você bacana. tinha falado a questão A industrialização disso, né? da produção, né? Produção, é.
a gente não é tão simples, porque as grandes empresas, elas já têm o corte específico para fazer os outros, né, os outros móveis, já tem parcerias com, às vezes, designers mais famosos, então, para eles não vale tanto a pena, às vezes, vamos testar uma peça, né? Tem que investir, né? Então, a gente tem que investir, geralmente, com o nosso próprio dinheiro, né? Fazer os testes, até acertar ali o modelo e conseguir inserir no mercado. Então, eu acho que até o design no Brasil, ele tá até um pouco mais lento por isso, porque acaba ficando caro para, às vezes, os jovens designers testarem produtos, novos produtos. Isso. Ai, uma pena. Fica aí uma chamada para os investidores, para as startups, apoiadores, designers do Brasil, né? Ter um movimento para fomentar, quem sabe, uma feira de iniciantes. Não sei se já existe. Tem as feiras para designers novos, né? Mas para produção mesmo, não, cada um... Teria que ser uma oficina, Sim, uma coisa antes. Ó, fica a dica aí, gente. Adoro inventar moda. Daqui a pouco estou lançando uma oficina de designers. Não posso, que eu não sou designer, mas eu flerto muito com a profissão, acho muito bacana e sou apaixonada. Para a gente, assim, é um prazer te receber aqui hoje, falar sobre esse assunto que se conecta muito com o nosso estudo de criação, com o Tropicália, né? Hoje a gente também está especificando em biofilia, né? Que é um ponto muito bacana de saúde dentro dos ambientes. E também agora com a arquitetura infantil. Então, o designer infantil é riquíssimo, é importantíssimo, né? Não está só num campo de beleza, longe disso, o designer. Está num campo de segurança, tá num campo de ergonomia, funcionalidade também, eu vejo. Saúde, tem saúde, né? Então, assim, fico muito feliz com a minha profissão, né? Assim, não é medicina, mas cuida da sua saúde. Mas é verdade, de maneira preventiva, na maioria das vezes, ou até mesmo de um pós-dia de estresse, você conseguir reduzir a ansiedade da pessoa quando ela entra no ambiente dela, na casa dela, ela se conectar, relaxar, né? É muito bacana, é muito importante você cuidar do espaço que você vive. E temos aqui uma designer de mão cheia, que em breve vamos estar, com certeza, compartilhando esse produto, torcendo aí pelo seu sucesso, levando a nossa região para o Brasil e para o mundo. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço o convite, né? Uma oportunidade mesmo. A gente se conhecer pouco, né? Mas é uma oportunidade de se conhecer mais mesmo. Só encontro com a Natália nos festivais de música. E depois, acho que do terceiro, eu falei, não, a gente tem muito em comum. São os festivais mais de brasilidade, né? E eu falei, e eu já te seguia há um bom tempo, já admirava ali aquela história do conteúdo, a gente consegue traçar o perfil, né, da pessoa. E hoje a gente tem aqui, espero que seja o primeiro de mais contatos, mais com certeza. match aí dos nossos trabalhos, que a gente se desenvolva juntas. Fico muito feliz e até breve. Até. Tá bom? Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. E sucesso aí no seu novo produto. Obrigada. Para nós. É isso.